Olá, meu nome é Maria Luísa Barcelos Belloni, sou estudante do curso de Direito da PUC-PR, campus Curitiba, sou orientanda da professora mestre Yasmin Aparecida Folha Machado e o tema do meu PIBIC é Responsabilidade Civil do Médico no Consentimento Informado. De modo introdutório e sucinto, entende-se que foi apenas com o advento do século XXI, o início desse século, que a autonomia do paciente, que é um princípio bioético, passou a ser tutelado. O que isso quer dizer? Até o século XX, apenas o médico detinha o direito de escolha e o paciente era obrigado a se submeter a isso, suprimindo as suas reais vontades. Então, entende que com o século XXI, o médico ele precisa do aval do paciente para poder intervir em sua integridade. O que é a autonomia do paciente? Ela é um princípio bioético que auxilia no conceito de consentimento informado, que nada mais é do que a capacidade do paciente em decidir se vai se submeter ou não a uma intervenção médica, justamente porque o médico explana a ele como se dará esse procedimento, de modo detalhado. E esse consentimento informado, ele se materializa pelo termo de consentimento informado, que é um documento escrito que vai ter o dever de informar e o consentir do paciente. No que tange os objetivos, teve como foco principalmente compreender como se dá a obtenção do consentimento informado, quais são as suas fases e como ele implica na responsabilidade civil. Ou seja, se ele for bem completo, ele vai evitar a responsabilidade civil e se ele for incompleto, vai ocasionar na responsabilidade civil do médico. Materiais e métodos. Foi utilizado pesquisa jurisprudencial e pesquisa bibliográfica, enquanto a metodologia aplicada é a abordagem qualitativa. Resultados: pesquisa bibliográfica. Foi utilizada a obra da Flaviana Soares Sampasso, em que ela divide o processo de obtenção do consentimento em 3 fases. Informativa: o médico vai informar de forma detalhada todas as informações acerca de sua atuação. Fase de esclarecimento terapêutico: ele vai dizer para o paciente o que ele deve fazer para poder corroborar para um bom desfecho de sua intervenção, enquanto a fase decisória é a fase em que o paciente vai decidir se vai querer ou não se submeter a essa intervenção. Na pesquisa jurisprudencial, foram encontrados 6 julgados de apelação, todavia, por conta do tempo, vou apresentar apenas 2. Em que é o terceiro caso que foi encontrado, que trata-se de uma alegação de que não houve o repasse de informação acerca do que o paciente deveria fazer na fase de pós-operatório, todavia, observa-se nos autos que foi devidamente informado por meio do termo de consentimento, e destaca-se também o último julgado, que houve efetivamente um termo de consentimento omisso quanto ao que o paciente deveria fazer em relação ao pós-operatório. Então, justamente por conta dessa omissão, gerou o dever de indenizar. Então, de modo para poder concluir a exposição, entende-se que trata-se de responsabilidade subjetiva da modalidade negligência, justamente porque tem um deixar por parte do médico, então ou ele é omisso, ou é incompleto, ou é genérico, e entende-se que a melhor maneira de evitar a responsabilização por parte do médico é exercer o dever de informação corretamente ao obter o consentimento, respeitando a autonomia do paciente e seu direito de ser bem informado, ou seja, de concretizar tanto o autogovernar quanto o dever de informar. É isso, essa foi a minha exposição. Agradeço pela oportunidade. Até logo!